E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entra para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Nós, os louvores que a Viviane ouve, né, que Viviane louvou, falando do amor, né, de Cristo por nós. E às vezes nós precisamos parar cada dia, tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos todos os dias parar um pouco da nossa luta, da nossa correria do dia a dia, que não é pequena, é grande. Todos nós aqui temos muitos a fazer, às vezes termina o dia, a gente não tem conseguido terminar o que a gente tinha para fazer, mas mesmo nessa correria, nós precisamos melhor administrar o tempo que nós temos, para ter um momento a sós com Jesus. Porque Jesus diz: olha, vai para o teu quarto, fecha a porta para orar, porque tem momentos que nós precisamos estar sozinhos com Jesus. E aqui Zaqueu, ele era um homem, primeiro, ele era um publicano. Ele era judeu, mas era publicano. E o publicano era aquele judeu que era excluído, os fariseus excluíam os publicanos. Por quê? O que era o problema dos publicanos? Eles eram cobradores de impostos. Que coisa ruim, né? Ser cobrador, bater na porta do povo. E Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram aquelas pessoas que não eram bem vistas na sociedade, porque muitos deles eram aquelas pessoas que às vezes defraudavam, que às vezes enganavam, que às vezes cobravam além da conta, que os irmãos aqui talvez não conheçam, mas quem é do sítio tinha uma cuia de 8, e tinha gente que tinha uma cuia grande, e tem gente que tinha uma cuia pequena, e às vezes ele emprestava na cuia pequena, quando ele ia recolher, ele recolhia na cuia grande, que levava mais grão, que levava mais semente, e isso levantava a indignação das coisas que pediam emprestado. E Zaqueu estava no meio dos publicanos e era um homem que era mal visto pela sociedade, que era mal visto pelos irmãos judeus. E ele tinha um outro problema, que ele era um homem, que ele era o chefe. Se aqueles que eram cobradores já eram mal vistos, imagina o chefe deles, que prestava serviço diretamente a Roma. Era alguém que era empregado de Roma, e para os judeus ele era um traidor da pátria, que ele não deveria fazer aquilo. E era rico. E a gente, às vezes, nós fazemos, irmãos, acepção de pessoas. Nós achamos que a pessoa que mora numa boa casa, ou numa mansão, ou numa chácara, ou que mora num apartamento luxuoso, às vezes a gente acha que aquela pessoa, ela não quer saber de Deus. Às vezes a gente acha que aquela pessoa, ela está contente com os bens dela e para ela está tudo suficiente. E não é verdade. Nós vamos ver lá em Atos Apóstolos capítulo 10, que Cornélio, ele era um homem temente a Deus. Cornélio era um homem que fazia esmola. Cornélio era um homem que tratava bem seus funcionários. Cornélio era um homem que ele tinha a atenção das pessoas da sinagoga. E quando ele, nas suas orações, o anjo do Senhor aparece a ele e diz: olha, Cornélio, Deus tem escutado tuas orações. Deus tem visto o teu modo de viver. Tu não é crente, você não é servo ainda do Deus Altíssimo, mas você tem sido um homem que Deus tem observado você, a sua maneira de viver, o seu modo de ser. Agora faz o seguinte: manda teus empregados ir lá na cidade de Jope procurar por Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. E Cornélio de imediato manda aqueles homens lá, e quando chega lá, no outro dia, Pedro também, no horário de meio-dia, Pedro estava esperando a hora do almoço, e Pedro vai orar. E Deus faz uma revelação a Pedro, e Pedro fica sem entender aquela revelação.
quando aqueles homens chegam, conta Pedro, Pedro vai imediato no ponto de Cornélio. E quando chega lá, Pedro diz: olha, não é lícito para um judeu entrar na casa de um homem que não é crente, de um homem que não é judeu. Não é lícito eu entrar na casa de um romano, mas eu vou entrar porque foi Deus que mandou. E quando Pedro chega ali, que começa a falar de Jesus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo, porque Cornélio não se contentou, irmãos, a ficar só ele e a família dele. Cornélio chamou os seus amigos, Cornélio chamou os seus vizinhos, e ali, quando Pedro começa a falar de Jesus, o Espírito Santo de Deus desce sobre aquele povo, sobre aquela casa, sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, sobre os empregados, sobre todo aquele povo, e batiza eles com o Espírito Santo, porque eles começaram a falar em línguas. E Pedro fica admirado como é que Deus faz daquele jeito, como é que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não exclui ninguém. Deus manda seu filho, e seu filho veio como homem para morrer nessa terra, para salvar todos aqueles que se aproximaram do Senhor Jesus. E às vezes nós que estamos na casa de Deus, nós fazemos acepção de pessoas. Às vezes nós achamos no nosso achismo que tem almas que têm valor mais do que outras. Para Deus todas as almas têm valor. Para Deus todas as almas são iguais. Jesus morreu pela alma do pobre, Jesus morreu pela alma do rico, Jesus morreu pela alma do bonito, Jesus morreu pela alma do feio, Jesus morreu pelo branco, pelo preto, Jesus morreu pelo gordo e pelo magro, Jesus morreu por todas as raças, por todas as línguas, por todas as nações e por todos os povos. E nós precisamos, irmãos amados, nós estávamos falando hoje na escola bíblica dominical, nós precisamos mudar a nossa modo de ser. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos transformar, para que nós venhamos transformar outras vidas através do Espírito Santo de Deus, para que a palavra de Deus chegue aos corações, e quando chegar ali possa fazer transformação, mas que nós venhamos fazer parte dessa transformação. Porque muitas almas chegam aqui e se rendem aos pés do Senhor, mas elas não prosseguem porque nós não damos o acompanhamento necessário, porque nós não estamos fazendo aquilo que é necessário. Porque fazer discípulo é fazer pessoas que nos acompanham. O discipulado tem que ser uma coisa constante e diariamente acompanhando aquela pessoa que aceitou Jesus. E nós ganhamos muitas almas, mas não acompanhamos. Nós precisamos mudar essa maneira de evangelizar, nós precisamos mudar essa maneira de assistência, nós precisamos estar com mais atento, abrir mais os olhos, para que nós venhamos ganhar alma, e essa alma permaneça nos pés do Senhor. Porque quando a alma é rendida aos pés do Senhor, há muitas lutas, muitas dificuldades, há muitas barreiras dentro de casa, na família, no trabalho. Porque para as pessoas dizem: você aceitou Jesus, você vai para a igreja dos crentes, misericórdia, começa a se afastar, começa a criar problema, começa muitas vezes a apontar defeitos e falhas que tem na igreja dos crentes. Porque a igreja de crente tem falha e tem defeito, porque nós somos seres humanos, cheio de falha, cheio de defeito. O único que não tem falha nem defeito é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós precisamos mudar o modelo de assistência, para nós assistirmos mais os irmãos, aqueles que aceitam Jesus, para que eles permaneçam na presença do Senhor. Porque uma alma é muito cara, uma alma tem muito valor, e às vezes a gente faz todo o trabalho de trazer essa alma para a casa do Senhor, e quando ela vem, a gente não dá assistência, a gente não dá um abraço, a gente às vezes chega alguém aqui na congregação, em outra congregação, não é só aqui, e a pessoa chega ali e ninguém vai lá e dá a paz do Senhor, e ninguém vai lá e dá um abraço. Hoje não podemos abraçar, mas podemos chegar lá e dizer: seja bem-vindo. Sorrir para que a pessoa, não na hora do culto, na hora do culto é a hora do culto, mas terminou o culto, a gente pode chegar para aquela pessoa: seja bem-vindo, estamos felizes com a sua presença aqui, não estamos fazendo isso, e nós estamos deixando de encher a casa do Senhor de almas que vão para o céu. E nós precisamos mudar isso, porque uma alma tem valor. Jesus, ele ordena aos seus discípulos que entrem no barco e vá para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus sobe ao monte para orar, e aqueles homens vão para o alto do mar, né? Porque o mar da Galileia não era um mar, era um lago. E eles vão e começam a vir uma tempestade muito grande, e aqueles homens achando que iam perecer, e Jesus vem andando sobre as águas, e eles viram Jesus
Jesus, e alguém diz, olha, é um fantasma, e Pedro diz, não, é o Senhor que está vindo, e Jesus vinha sobre as águas. Ei, Jesus te leva sobre as águas, você não vai afundar, mas é preciso que nós venhamos perseverar, ter fé e acreditar que Jesus está no barco conosco, ou que Ele vem sobre as águas para nos socorrer. E depois Jesus chega ali e chama Pedro, e Pedro diz, olha Senhor, me diz para que eu vá até o Senhor, e Jesus manda ele vir. E Pedro começa a andar sobre as águas. Ei, comece a andar e não desanime. Não tenha medo, você não vai afundar, porque Jesus estende a mão e vai te socorrer. Mas é preciso que nós venhamos continuar na batalha, no caminho, andando na presença do Senhor. E Jesus, tudo isso com um objetivo. Aqueles homens arriscaram a vida, não sabiam que vinha aquela tempestade. Jesus vai para o monte orar, mas quando chega lá do outro lado, tinha um objetivo: salvar um endemoniado, salvar uma alma. Porque quando aquele homem se rende aos pés de Jesus, não foi ele que se rendeu, os espíritos maus, os espíritos imundos, mas quando ele se rende aos pés de Jesus, Jesus espanta, retira aquela multidão, aquela legião de espíritos que estava sobre ele. E a partir daquele momento, aquele homem teve uma nova história da sua vida. Um homem que vivia afastado, um homem que vivia excluído, um homem que morava nos sepulcros. As pessoas têm medo de passar em frente do cemitério. De noite tem gente que tem medo de passar na frente do cemitério. Se for para a casa da namorada, se fosse no SIC, aqui não é um SIC, mas se fosse para a casa da namorada e a estrada precisava passar em frente do cemitério, ele preferia pedir arrego ao pai da namorada para dormir lá do que passar em frente do cemitério. Ei, aquele homem morava no cemitério porque ele vivia endemoniado. E uma alma tem valor, irmãos. Uma alma tem valor. E Jesus aqueles homens atravessam o mar, chega lá do outro lado e ganha aquela alma. E aquela alma agora queria vir com Jesus, que estava perto de Jesus, e disse: olha, vai, volta e prega na cidade a salvação em Cristo Jesus. Ei, uma alma tem valor. Zaqueu era um homem excluído naquela sociedade. Zaqueu era um homem mal visto pelos seus irmãos. Zaqueu era um homem que os religiosos, quando via Zaqueu, talvez mudasse de caminho, mudasse de calçada, mudasse de direção, voltasse para trás, para não se encontrar com Zaqueu e entrar na casa de Zaqueu. Nem em sonho eles queriam entrar na casa de Zaqueu, porque ele era um homem cobrador de impostos. Muitas vezes nós achamos que fulano ou ciclano não quer ouvir falar de Jesus. Muitas vezes nós temos receio de pregar na Lagoa Seca. Muitas vezes nós temos receio de pregar no centro de Juazeiro, naqueles bairros mais que tem mais pessoas que têm uma condição financeira melhor. Ei, Deus não faz acepção de pessoas, não. O objetivo de Deus é salvar. O objetivo de Deus é transformar a vida. Porque aquelas vidas que chegam a Jesus, nenhum Deus rejeita. Nenhum. Deus nunca rejeitou ninguém. O que Deus rejeita, às vezes, é a nossa incredulidade. O que Deus rejeita, muitas vezes, é a nossa adoração de fachada, de aparência. Aí Deus rejeita, Deus não aceita. Mas Ele diz que não rejeita um coração contrito, um coração aquebrantado, uma alma que se rende aos seus pés verdadeiramente de coração. Mas é preciso que nós venhamos avançar apregoando o Evangelho das Boas Novas. Nesse mesmo passagem de Jesus por Jericó, a palavra de Deus diz aqui no capítulo 18, que Jesus ia chegando em Jericó, e tinha um homem cego, que se chamava Bartimeu, e aquele homem estava à beira do caminho a pedir esmola. E a palavra de Deus diz que quando aquele homem escutou o barulho da multidão, aquele homem perguntou: o que é que está acontecendo? Por que esse barulho todo? Quem é que está vindo? E disseram: olha, quem está vindo é Jesus de Nazaré. E Bartimeu, ele começa a gritar: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia: olha, se cala, ele não quer ouvir tu não, deixa de ser besta, tu é só um cego. Ele não vai buscar tu não tem valor não, porque cego não tem valor. E ele, aquele homem, continuou clamando: ei, qual é o seu problema? O que é que você tem para Jesus resolver? Ei, coloca na mão do Senhor, não deixa de clamar não, seja persistente, seja
insistente, continue clamando, continue batendo, com uma hora a porta vai se abrir, com uma hora você vai receber a resposta de Deus, um momento Deus vai acalentar o teu coração e vai trazer paz à tua alma, mas é preciso que você continue perseverando. E Zaqueu continuou, Bartimeu continuou clamando, e Jesus pergunta a ele: o que é que tu quer que eu te faça? E ele diz: olha, Senhor, eu quero ver. E a palavra de Deus diz que Jesus diz: olha, que você veja. E aquele homem passou a ver, e ele passou a glorificar a Deus, e as pessoas também começaram a glorificar a Deus, começaram a exaltar o nome do Senhor. E às vezes, amado, nós queremos ouvir muito de milagre, é importante, mas às vezes quando uma alma se converte, a gente não dá nem glória a Deus. E quando os discípulos de Jesus saíram a evangelizar a grande comissão, e eles voltaram alegres, e eles voltaram jubilando, e eles voltaram felizes: olha, Senhor, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos prodígio e maravilha. E Jesus diz: olha, maior seja a alegria de vocês, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Nós precisamos, meus irmãos, ver milagres e ouvir testemunho de milagres, mas o maior milagre é a da salvação. É da salvação. O que é que adianta você ser curado das enfermidades e não ter salvação? O que é que adianta você receber de Deus uma bênção material e não ter a salvação? O que é que nós procuramos em Jesus? Zaqueu procurava uma coisa em Jesus. Zaqueu procurava conhecer Jesus. Zaqueu procurava ter comunhão com Jesus. Zaqueu procurava a solução dos seus problemas. E o problema de Zaqueu não era problema de saúde. O problema de Zaqueu não era problema com a família. O problema de Zaqueu não era problemas financeiros. O problema de Zaqueu era a salvação da sua alma. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. E porque era um homem de pequena estatura, no meio da multidão ele não conseguia ver Jesus. E ele não se contentava em ouvir falar de Jesus. Ele queria ver Jesus. Tem pessoas que se contentam em ouvir falar de Jesus. Tem pessoas que estão contentes, estão na casa do Senhor só por ouvir falar. Mas é preciso que nós venhamos ter intimidade com Jesus. É preciso que nós venhamos ver Jesus face a face. Como é que eu vou ver Jesus face a face? Meditando na palavra do Senhor, orando ao Senhor e clamando a Ele para que Ele se revele a nós. E Ele só vai se revelar a nós quando houver desejo no nosso coração. Quando o nosso coração desejar ver Jesus. Porque muitas pessoas vêm à casa do Senhor, irmãos, em busca de outras coisas, esquecendo do principal e do fundamental, que é a salvação. Tem pessoas que vêm à casa de Deus em busca de cura, e quando são curados, deixa Jesus. Tem pessoas que vêm à casa do Senhor em busca de solucionar os problemas do seu casamento, e quando os problemas do seu casamento são solucionados, eles abandonam Jesus. Tem pessoas que vêm à casa de Deus em busca de riquezas, e às vezes quando conseguem seus bens materiais, eles abandonam Jesus. Mas tem pessoas que vêm em busca de riqueza e não conseguem e vão embora, porque o objetivo dele não era Jesus, era melhorar as condições de vida. Não é mal melhorar as condições de vida. Todos nós devemos buscar se melhorar também as nossas condições de vida, porque as nossas condições de vida melhor, a gente tanto pode abençoar a casa de Deus, como pode abençoar quem necessita. Porque quando você tem uma condição melhor, você ajuda a si próprio, a sua família, os seus vizinhos, você ajuda na igreja, você pode socorrer alguém que está necessitado, porque Deus nunca condenou a riqueza. Deus condena o mau uso dos nossos bens. Mas tem pessoas que vêm à casa de Deus com um objetivo errado. O objetivo de vir para a casa de Deus é conhecer Jesus, é se aproximar de Jesus, é ter Jesus na sua vida, é ter intimidade com Ele, é desejar e almejar as mansões celestiais. Porque Jesus disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Porque a sua alma, minha alma, tem valor para Jesus, irmãos. Porque Jesus, Ele deixou toda a glória, Jesus deixou tudo
deixou as mansões celestiais, Jesus deixou de ser servido lá pelos anjos e desce até aqui essa terra com um só objetivo: de resgatar as almas que haviam se perdido, que haviam se extraviado. Jesus diz: eu não vim para os céus, eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. E eu era a ovelha perdida da casa do Senhor. E quando eu vim para a casa do Senhor, em algumas partes, eu vim com um objetivo não só de salvação, porque eu via muitas pregações, daquelas pregações que Jesus vai resolver todos os seus problemas, que você vai enricar, que sua vida vai melhorar, que eu era assim, agora sou desse jeito, e agora tem isso e tem aquilo. Em alguma parte eu vim desse jeito para a casa do Senhor. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender que o Senhor não só tem isso, o Senhor tem muito mais do que isso, porque o Senhor tem um céu para cada um de nós. O Senhor tem as melhores coisas dessa terra, é o que o Senhor tem para nós, mas além disso, Jesus tem as mansões celestiais e tem uma vida eterna de gozo e de paz para cada um de nós. Então devemos estar na casa do Senhor com o objetivo correto, que é de adoração, que é de ser adorador, que é de fazer a vontade do Senhor. Porque aqueles que estiveram em encontro verdadeiro com Jesus não retrocederam. Aqueles que estiveram em encontro verdadeiro com Jesus, foi transformada a sua vida e a vida da sua família. Quando Pedro chegou ali com os discípulos na casa de Cornélio, houve transformação e transformação de vida. E Cornélio agora passou a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Cornélio não era só um religioso. Cornélio era um homem que tinha sede de Deus, que nós viemos ter sede de Deus, que nós viemos almejar a Deus, como diz o salmista lá no Salmo 42, que nós viemos ser como uma corça que tem sede das águas correntes, que almeja, que deseja chegar no manancial de água. E esse manancial de água é Jesus, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque rios de água correrão da nossa vida, irmãos, se nós buscarmos o Senhor. Enquanto nós pudermos achar, enquanto nós temos vida, esse período é período de buscar o Senhor, esse período é período de jejuar, esse período é período de orar, esse período é período de fazer campanha, esse período é período de chorar aos pés do Senhor, porque o Senhor se compadece de nós, porque Deus se alegra do coração que se rende aos seus pés. É preciso nós se render aos pés do Senhor. E aqui Zaqueu, ele tem essas barreiras, Zaqueu tem essas dificuldades, mas Zaqueu diz: eu quero chegar aos pés de Jesus, eu quero conhecer Jesus. Tenhamos sede de conhecer Jesus, de prosseguir conhecer Jesus, porque se nós conhecermos Ele, nós nunca vamos abandonar Jesus de Nazaré, porque todos os dias Ele está conosco, todos os dias Ele nos abraça, como o abraço físico faz bem no dia do frio. Ei, como é bom, né, receber um abraço no dia do frio, quando está fazendo frio. Como é bom a gente receber um abraço quando a gente está doente, que alguém chega ali e nos apoia, nos abraça. Como é bom receber um abraço quando a gente está com medo, inseguro, e alguém chega e nos abraça e diz: eu estou contigo, eu vou lhe ajudar, eu vou andar com você. Como é gostoso. Ei, Jesus está 24 horas nos abraçando e dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou teu escudo, eu sou tua segurança, eu sou teu socorro bem presente no momento da angústia. A tua batalha é minha batalha, a tua luta é minha luta. Não temas, eu sou contigo. Jesus todo dia nos diz isso. Zaqueu queria ter isso na vida dele. E agora Deus diz aqui que Zaqueu, e correndo adiante, subiu a uma figueira, brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ei, Jesus quer pousar na nossa casa espiritual. Ele quer estar lado a lado conosco, Ele quer ter uma intimidade conosco. Porque muitos crentes, irmãos, Jesus, como lá na igreja de Esmirna, Jesus já está do lado de fora. E Jesus diz àquela igreja: eis que eu estou à porta e bato. E quando alguém está na porta batendo, é porque está do lado de fora. E Jesus precisa estar lá de dentro da nossa casa. Jesus diz a Zaqueu: eis que convém hoje. Convém, Jesus diz. E quando Jesus chegou ali, naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: me convém
pousar em tua casa. Jesus está dizendo: eu quero pousar, eu quero estar na tua casa, eu quero morar contigo, eu quero viver ao teu lado permanentemente. Jesus quer essa intimidade conosco, irmãos. Ele não quer ser aquele que está batendo na porta e que esporadicamente que abre a porta e Jesus entra e depois Jesus sai, não. Jesus quer fazer morada conosco, Jesus quer habitar em nós, mas é preciso que nós venhamos ter essa intimidade. Zaqueu, ele tinha esse desejo. Zaqueu queria ter essa transformação de vida. E muitas vezes nós estamos fazendo acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas, não. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, os religiosos começaram a murmurar. Os religiosos começaram a reclamar. Ei, irmão, para ganhar uma alma, Jesus entra aonde for preciso. Jesus entra na casa de Zaqueu, cobrador de impostos. Jesus entra na casa da prostituta. Jesus entra na casa do ladrão. Jesus vai na casa do endemoniado. Jesus se aproxima do leproso. Quando aquele leproso se ajoelha para Jesus e diz: eu quero ser são. E Jesus estende a mão para eles e sara ele. Ei, não, Jesus não faz acepção. Não é eu nem você podemos fazer acepção de pessoa. Não vamos julgar os outros pela aparência, porque os fariseus aqui estavam julgando Jesus, porque Jesus entrou na casa daquele homem, aquele homem se encontra com Jesus. Houve uma transformação tão grande, porque ele diz a Jesus: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. Jesus não estava pedindo a ele que ele desse a metade dos bens dele para ninguém, não. Jesus não estava pedindo que ele pegasse a sua riqueza e desse para o povo, não. Jesus estava querendo a alma de Zaqueu. Jesus queria a salvação de Zaqueu. Agora Zaqueu entendeu que era necessário que ele colocasse o coração dele, não nos bens dele mas agora colocasse o coração dele, a vida dele nas mãos de Jesus, porque Jesus era quem ia suprir as necessidades dele. Jesus era quem ia sustentar Zaqueu. Se ele tinha confiado em tudo que ele tinha até aquele momento, a partir de agora Zaqueu confiava no Senhor. E a sua confiança e a minha confiança deve ser no Senhor, e não naquilo que nós somos ou naquilo que nós temos, mas nós devemos confiar verdadeiramente no Senhor. Porque um coração que é tocado por Jesus, a transformação, ele não continua do mesmo jeito, ele muda, ele é transformado. O ignorante, ele passa a começar agora a vigiar na sua ignorância, para que Deus vá mudando ele. O arrogante agora começa a vigiar e pedir a Deus que mude o coração dele, para que se tire a arrogância. O invejoso pedir a Deus que Deus tire do coração dele a inveja, essa malignidade da inveja, porque aonde Jesus chega há transformação de vida. Não tem como não haver transformação se a pessoa estiver em Cristo Jesus. E Zaqueu, quando ele se encontra com Jesus, houve uma transformação tão assim instantânea que Zaqueu reconheceu o seu estado pecaminoso e diz: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se por acaso eu tiver roubado, se por acaso eu tiver defraudado, se por acaso eu tiver enganado alguém, se por acaso eu tiver cobrado além do que foi necessário, se por acaso eu usei de medida enganosa, eu quero devolver quadruplicado, porque a partir de agora a minha vida está nas tuas mãos. A partir de agora eu entendi que o Senhor é o Salvador da minha vida. A partir de agora eu não quero ser mais a mesma pessoa, eu quero viver uma nova história, eu quero viver uma nova vida. Porque quem se encontra com Jesus tem uma nova vida. E nós precisamos mudar os nossos hábitos. E nós precisamos, irmãos, pedir a direção de Deus para trabalhar no ganhar almas, mas também dar assistência às almas, para que essas almas possam prosperar na casa do Senhor e venham se firmar na presença de Deus. Vamos tirar a timidez de lado. As palavras de Deus dizem que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia. Quando chegar alguém nessa congregação, que sentar aí no banquinho, na hora do culto não fala nada não. Quem puder falar é os irmãos que estão no acolhimento e o porteiro. Mas terminar o culto, se for uma senhora, as senhoras vão lá, dê um bem-vindo, dê um sorriso. Um sorriso abre portas. Um sorriso acalenta corações. Um sorriso refrigera a alma. Vamos fazer isso. Chegou um jovem, os jovens vai lá. Chegou um varão, no final
final do culto os varões vão lá. Vamos fazer isso, irmãos. Nós estamos precisando. Se nós formos fazer uma pesquisa, no Brasil tem entre cerca de 50 e 60 milhões de crentes. Você sabe quantos milhões tem de pessoas que já aceitaram Jesus e não estão na igreja? No mínimo 30 milhões de pessoas. Muitos porque não se firmaram na presença do Senhor devido às lutas do dia a dia. Mas muitos deles também porque nós não demos assistência. Nasceu a flor, mas ela não foi regada e ela murchou, secou e desapareceu. Vamos mudar nossos hábitos no acolhimento. Vamos mudar nossos hábitos no julgamento. Porque Zaqueu, ele foi transformado, porque Jesus foi até ele. Jesus poderia ter passado debaixo daquela árvore, nem ter olhado para cima. Primeiro porque Jesus sabia que ele estava lá, porque Jesus era onisciente. E Jesus sabia que ele estava propício a ser colhido. Tem muitas almas propícias a aceitar o Evangelho. Mas muitas vezes nós passamos de longe, porque às vezes nós temos vergonha, às vezes nós temos medo, porque às vezes nós temos medo de falar para os nossos familiares, às vezes nós temos medo de falar na empresa que nós trabalhamos, e aquelas almas vão perecendo. E as que vêm para cá, às vezes nós estamos continuando com a nossa timidez e sem dar nenhum sorriso com aquela alma. Porque para mim foi fácil ficar na igreja, mas para outro não foi. Para outro, às vezes, foi preciso um discipulado, foi preciso visitas e mais visitas, foi preciso mandar mensagem, foi preciso orar por eles, para poder se firmar na presença do Senhor. Então, vamos, a partir de hoje, vamos mudar nossos hábitos. Quem está na portaria vai acolher com alegria. Quem está na recepção, recepcionando ali, vai sorrir. Tem vezes que a gente não quer sorrir, não. Mas é preciso sorrir. Faz bem, até para a nossa beleza, faz bem sorrir, sabia? Para os nossos músculos. O fechado, aquele trancado, os músculos da face vai ficar enrijecido e ele vai envelhecer mais rápido. Né? Então vamos ver. Não é dar gargalhada, mas é mostrar o sorriso, é ter alegria. Porque o Espírito do Senhor nos traz alegria. Para que nós venhamos ver muitas almas. Irmão, mas nós estamos no período de pandemia, irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Não tenha medo dessas coisas, não. Confie no Senhor. Eu estou confiando no Senhor. Eu estou confiando no Senhor que esse ano vai ser um ano de bênção. Pode ser bênção materiais, financeira, pode haver dificuldade, mas bênçãos espirituais. Amém? Aleluia. Irmãos, durante a semana,